Amados, a palavra de Deus está escrito em Josué 22, do verso 1 ao verso 6. Amém? Para nossa leitura agora, para a glória do Senhor. A palavra de Deus está escrito assim: Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e meia tribo de Manassés, e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, portanto, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus, e agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Amém? E no verso, tão somente, verso 5, tão somente tende cuidado de guardar com diligência, ou com toda a força, o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, guardei os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e o despediu, e foram para suas tendas. E você diz: glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Amém? Glória seja dada a Deus. Eu quero dar um tema a essa palavra, a esta mensagem, que é: tenha cuidado com a sua vida espiritual diante de Deus. Amém? Tenha cuidado com a sua vida espiritual diante de Deus. Amém? Amados, quando nós lemos essa palavra sobre essa questão de Josué no capítulo 22, nós vamos ver que em Números 32, essas tribos de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés, elas tiveram uma conversa com Moisés, no capítulo 32 de Números. E eles queriam, na verdade, porque Deus prometeu, e Deus tem uma promessa para o povo. Era uma promessa de uma terra que emana leite e mel. Então ali eles já saíram com essa certeza. E houve aquele episódio dos 12 espias que foram ver a terra, e 10 falaram que não devia, e fez com que uma nação inteira deixasse de conquistar e vencer aquilo que tinha de Deus. E ali eles eram criadores de gado, eles tinham bastante coisas, e eles eram guerreiros. Mas o que eles queriam, na verdade,
é ficar além do Jordão. Mas a promessa de Deus diz que eles teriam que passar o Jordão para conquistar, porque Deus tinha assim prometido. E eles fizeram algo e disseram a Moisés que ia cumprir tudo e que ia desembainhar a espada, ia lutar pelos seus irmãos nesta peleja, nesta batalha, porque havia algo a ser conquistado por Deus. Deus tinha algo a dar para eles, mas era necessário eles atravessarem o Jordão. E nesta conversa que ele teve em Números, eles cumpriram tudo o que tinha que cumprir. Foram obedientes, eles foram fiéis. Mas agora chegou o momento, em Josué capítulo 22, aonde Josué reitera eles e conversa com eles de novo, porque ele já tinha a cidade deles estabelecida, ele tinha suas tendas, ele tinha seus filhos, ele tinha sua esposa, ele tinha gados, eles tinham bastante coisa e gostavam daquele lugar. E olhando a palavra, eles ficaram fora. Não, porque aquilo ali também Deus deu e alguém tinha que tomar conta, era eles, foi dado por Deus, mas eles não queriam ir além ele disse, então, a minha família fica aqui, quando você lê, meus filhos ficarão, a minha família fica todo mundo, e nós vamos desembainhar a nossa espada, porque eles eram guerreiros, por isso ele diz, você não vai com seus irmãos? Ele diz, vou, até aqui tu tens. Até ali ele estava, porque quando você vê Josué, você vai ver eles batalhando, eles lutando. Então eles deixaram, atravessaram o Jordão. Então a terra foi dada a eles. Eles conseguiram, eles venceram, eles possuíram. Aí eles diz aqui, já que vocês fizeram tudo o que tinha que ser feito, diante do Moisés, diante da minha ordem, diante do que eu pedi, dispensou eles, deu a eles, e eles voltaram e foram viver a sua vida na sua terra, da sua possessão. Mas quando nós olhamos aqui, amados, no capítulo 22, verso 5, nós lemos, tem aqui 6 verbos importantíssimos. Esses 6 verbos os verbos que são, na verdade, o princípio mais importante, o principal, sabe, dos que realmente têm uma vida piedosa diante de Deus e que querem viver para a glória de Deus. Observem que ele diz: tende cuidado. O cuidar tem que existir. Nós temos que ter uma preocupação absurda com o cuidar nosso das coisas que são de Deus, com as coisas que são espirituais de Deus. Porque quando nós olhamos este mundo qual nós estamos hoje inserido nele, o que nós vemos é muita gente preocupada, cuidando demais e cuida muito. Tem gente, irmão, porque isso é o mundo que nós estamos vivendo. Pessoas que cuidam demais da sua aparência, da sua beleza, do seu corpo, do seu físico, da sua empresa, da sua casa, dos seus filhos. Cuida de tudo. Isso é algo que é errado? Não, é para cuidar. Mas que esses cuidados não venham sobrepor o que é mais importante, que é a primazia
que é o Senhor em nossas vidas, é Deus que é mais importante. Por isso a palavra de Deus diz: buscai primeiro o quê? A casa, o carro, a sua faculdade, a sua vida, o teu casamento. Buscai primeiro isso? Não, buscai primeiro as coisas que são de Deus. Buscai primeiro aquilo que realmente há de nos dar a vida eterna, porque tudo que vivemos é passageiro. Tudo vai passar. Nada do que nós possuímos haveremos de levar, nada. Aqui, irmãos, o Senhor aponta para algo que era palpável, mas aqui é a figura do que estava para vir. O melhor está por vir. O que Deus tinha era algo melhor, maior, algo tremendo e poderoso, que não é a Jerusalém terrestre que eles tanto, e nós estudamos isso na casa da nossa diaconisa Cláudia, com o nosso amado irmão Durval, mas sim a Jerusalém celestial. É uma cidade que não é uma cidade que não é daqui, é algo que está além. Ele estava apontando. E quando você aceitou Jesus na sua vida, você aceita. Tem pessoas que aceitam Jesus e querem viver a sua vida na sua zona de conforto. Eu tenho meu gado, eu tenho minha casa, eu tenho tudo, eu vou curtir a minha vida. Não. Você está inserido, o Senhor te chamou. Agora você tem que entender que existe uma guerra que está sendo travada, e esta guerra é espiritual, e você não pode ficar de fora, você faz parte, está inserido. E a maior guerra que nós enfrentamos é com o nosso próprio eu, é com a nossa vida, é com nós. Por isso ele diz: lutaremos diante de quem? Do Senhor. Porque tudo que eu faço e tudo que você faz, não importa onde nós estivermos, não importa, no lugar mais esmo que possa, no lugar que ninguém te conhece, no lugar mais escuro ou mais escondido, seja lá onde for, você está batalhando, e existe uma guerra, e o Senhor está te olhando e vendo se você é verdadeiramente aquele que prometeu, aquele que disse ao Senhor: eu, Senhor, entrego a minha vida nas mãos do Senhor e Salvador Jesus, porque eu entendi que sem Ele eu não sou ninguém. E esses cuidados que as pessoas têm, que isso faz parte do quê? É as coisas que nos envolvem. Isso não pode, irmão, tirar de nós o nosso tempo com Deus, a nossa vida com o Senhor, porque o maior cuidado e o mais importante cuidado que nós temos que ter, embora muitos não entendam isso, mas você que disse sim para Jesus e lê a Bíblia, você sabe que é o cuidado da alma, é o mais importante. Cuidar da alma. O próprio Senhor Jesus disse que dará o homem pela a sua alma. Está escrito. O próprio Deus, ele é tremendo. Que dará o homem. Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Tem pessoas que não querem ir além, precisa ir além. Quando se aceita Jesus, não é para ficar parado, não é para ficar em zona de conforto. Você foi chamado para desembanhar a espada, para lutar a guerra de Deus. Uma guerra que o Senhor te chamou e chamou pelo nome. Eu não carrego mais o meu nome normal, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Um sobrenome que está sobre a minha vida, porque Ele me chamou e Ele
me escolheu, Ele escolheu, porque é Ele que escolhe, é Ele que faz tudo, Ele é o Senhor, Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Aleluia! Cuide da sua alma com Deus. O próprio Davi, o rei Davi, ele diz: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que te inquietas? Ele era rei, ele tinha poder, ele tinha exército, ele tinha todas as coisas, mas ele se desvirtuou, ele andou, ele fez algo que não estava de acordo, porque ele disse que o Senhor é o seu Deus, mas então a sua alma estava agonizando, porque quem não tem Jesus não existe felicidade, é tudo mentira. A felicidade é essa que o mundo dá. As coisas que você vê é as coisas que passam. Não adianta achar que você é alguém que é tão lindo, magnífico, ou sabe lá o quê. Tudo isso passa, porque tudo é vaidade. Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Temos que cuidar, irmãos, e o cuidado tem que ser dobrado com a vida espiritual que o mundo não conhece. Cantamos tanto, louvamos tanto o Consolador, que o mundo não conhece, e por aí vai. E nós temos que olhar e dizer: o tempo dos fins está chegando. O que eu tenho feito para cuidar daquilo que realmente eu preciso cuidar? Aleluia. Tende cuidado. O texto diz: o cuidado em guardar todos os mandamentos. Envolve muitas coisas. E ele diz que ameis ao Senhor vosso Deus. Que ameis o Senhor vosso Deus. Quando nós olhamos a Bíblia e vemos a palavra de Deus, o mais importante está inserido o amor de Deus, o amor ágape. Em João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O que tem que ter? Amar o Senhor. Eles amaram, ameis o vosso Deus. Foi por causa desse amor tão maravilhoso e tão grande, tão poderoso, que em 1 João capítulo 4, verso 16, diz que Deus é amor. Estamos na igreja, mas não sabe perdoar. Ama fulano, mas não ama Beltrano. Ama aquele tem um jeitinho melhor, aquela ali, não, mas aquela ali. Meu amado, amar a todos. Ah, mas eu não consigo. Para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. O que tem que ser feito é se encher mais de quem? De Deus, do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz ir além do que a gente pode. Aquilo que eu não posso, o nosso Deus pode. E nós fazemos porque nós fomos alistados no exército de Cristo. E o exército não é para ficar destilado na vida boa. Eu tenho só esse grupo, aqui tá bom. Não,
é para ir além, é na guerra que o Senhor quer que cada um de nós estejamos. Você tem que ir além com Deus, além do que o que eu posso, o que você pode, mas o Senhor pode todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz: quem há de pregar? Alguém tem que pregar a palavra, alguém tem que viver aquilo que diz que é: ameis o vosso Deus de todo o vosso coração. Se você ama Deus e não faz o que Ele manda e o que Ele quer, tem algo que precisa ser revisto. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 22, verso 33, os homens hipócritas, fariseus, então eles conversam com Jesus, eles cercam Jesus e perguntam a Jesus qual era o grande mandamento da lei. Perguntaram a Cristo, querendo pegar Jesus. Aí Jesus responde a eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é o que quem foi chamado para a guerra e batalha. Não pense que você aceitou Jesus, vai ser tudo maravilhoso. Não. É aí que começa a grande batalha. E a batalha maior está em você mesmo, está em mim mesmo. O meu eu é a maior batalha, a maior guerra. Porque nós não temos que guerrear mais não é a guerra contra o sangue ou contra a carne, mas contra o quê? Potestade, principados, hostes espirituais da maldade que vive aonde? No espaço celestial. Essa situação é séria, não se pode brincar nessas coisas atinente às coisas espirituais de Deus, porque quem brinca dará conta diante de Deus. Foi alistado, mas vive de qualquer jeito. Estou aqui, não vou atravessar, a briga está acontecendo, existe um culto acontecendo, mas não quer saber, quer ficar em casa, quer estar vivendo a sua vida. Meu amado, larga tudo, escuta o que o Senhor assim manda nos dizer. Largue tudo, filho e filha minha, se dedique, venha, porque você foi alistado para guerrear uma grande batalha, e eu sou o teu Deus e eu estou à tua frente. Eu sou o general de guerra, Jesus é o general de guerra. Aleluia. Qual é a batalha que você tem passado, amado? Desembanha a espada, vai ler a palavra, chora diante do Pai, pede a Ele força, porque Ele tem algo que está prometido, algo que Ele já prometeu. O Senhor diz e Ele prometeu, e Ele diz: eu vou preparar lugar para vós, para todos, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. 2 Pedro 3,13 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que habita o quê? A justiça de Deus. Eles guerrearam por algo, irmão, porque aquilo era uma figura do que havia de vir. Nós agora entendemos que é espiritual, e se é espiritual, a batalha é grande. A batalha é tremenda, e a batalha é você olhar para dentro de si, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para examinar o fulano, o beltrano ou quem está à tua volta, não. Primeiro a você, cuidais, você que está em pé, para que você não venha a cair. Olhe para dentro, cuide do bem maior que Deus nos deu, que é o quê? A sua palavra, a palavra de vida. O Senhor é Deus e Ele é poderoso. Aleluia. Paulo diz: acabei a carreira, guardei a fé. Guardou a fé.
Ele acabou a carreira, guardou, ele lutou, ele fez o que tinha que fazer, mas ele guardou, ele cuidou do quê? A fé em Cristo Jesus. Aleluia. Em 1 João capítulo 2, 25, a promessa que o Senhor nos fez é esta. A promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Não é as coisas, irmãos, que as pessoas cuidam tanto. Tem pessoas que cuidam tanto das coisas deste mundo e esquece de cuidar do que ele tem que cuidar na primazia, que é com Deus. E se você ama o Senhor como tem que amar dessa maneira, a pergunta, irmão, é com toda sinceridade: o quanto você ama a Deus verdadeiramente? Qual tem sido o meu amor verdadeiro e intenso, em grau, em intensidade, em largueza, em profundidade, em entrega, verdadeiramente? Qual tem sido esta entrega? Que a gente possa observar. Então, irmãos, precisamos andar buscando sempre viver uma vida que tenha todo zelo, toda força para cuidar, guardar aquilo que Deus nos deu. Porque se nós andarmos de qualquer jeito, vamos perder. Porque o inimigo, hoje foi falado aqui pelo pastor Júlio, quando aqueles animais estão ali, à presa, e o predador fica observando, ele está ali às estreitas. Mas quando você vê os búfalos, quem já assistiu, desculpa, você sabe o que é. Eles têm que andar muito junto. Quanto melhor, junto, melhor. Os menores, eles ficam quase dentro das pernas, protegido ali. Mas aqueles que ficam querendo brigar entre si, um briga com o outro, achando que já está muito fortinho, muito além, se acha poderoso, aí eles se confrontam. E quando ele se confronta, ele não tem a força que ele acha que tem. Aí ele sabe o que acontece? Ele sai, ele vai, se afasta e se torna uma presa fácil. Então o predador vem e pega. Assim é o diabo. Porque a igreja tem que estar, unida. Se você está se achando fraco, não é vergonhoso, irmão, achar que é forte, não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui está além do outro. Ninguém aqui é melhor, não. Só existe um que é poderoso, é Jesus, o Rei dos Reis. Todos nós estamos, irmãos, na mesma caminhada. Nós estamos andando junto, mas a gente tem que andar de mão dadas, unido. Está fraco, vem para o meio. Vem para o meio e pede ajuda, porque a guerra é travada e a guerra que o Senhor nos chamou, Ele é o Deus que dá vitória. Estou fraco, eu vou embora. Não faça isso, não abandone Jesus, não abandone o manancial das águas, não abandone, irmãos, o rebanho, não abandone a igreja. Peça ao Senhor forças e diz: olha, eu vou ficar no meio, eu vou ficar aí, vocês vão estar ali, sabe, um protegendo o outro. Porque, irmão, quando o predador vem atacar aquele que está
fraco, às vezes está correndo, mas não tem a velocidade que precisa. Então, quando ele é atacado, aqueles mais fortes, eles voltam, irmãos, enfrentando a sua própria vida, dando até a vida, e enfrentam o predador e vence o predador. Irmão, nós temos que olhar, irmão, não pelo ângulo humano, mas sim pelo espiritual. Se alguém está precisando e você veio à tua mente, é você que tem que ir. Vá lá, vá buscar o ferido, vá orar por ele, vá clamar a Deus, faça a sua parte, atravesse o rio, não fique lá no conforto. Não fique, atravesse junto com seus irmãos, vá à batalha, vá à luta, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer algo tremendo através da sua vida. É com amor, porque Deus é amor. Aleluia. Andar. O verbo andar, andeis em todos os seus caminhos e os seus mandamentos. Aleluia. A palavra de Deus diz em Isaías 55, 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. As pessoas, às vezes, irmãos, nós começamos a caminhar e queremos traçar os nossos caminhos. Queremos fazer aquilo que dá na nossa telha, queremos fazer aquilo que a gente acha, porque a pessoa tem que entender que foi chamado por Deus e que nós que somos chamados pelo Senhor, e que você vive a palavra de Deus. Nada que você vai fazer agora, você pode fazer à revelia, de qualquer jeito. Eu vou porque esse caminho eu quero, não, para. O caminho é Jesus. O Jesus é o teu Senhor, então pede direção a Ele, porque às vezes os meus caminhos não são nada, os caminhos do Senhor é alto, irmão, e Ele do alto dos céus mostra a saída para nós das coisas que muitas vezes vêm para atrapalhar a vida daquele que quer caminhar com Jesus e quer fazer o que é correto diante de Deus, porque o inimigo, ele está à espreita, ao derredor, bramando e rugindo, querendo tragar, querendo fazer com que a pessoa se desvirtue do seu caminho. E o caminho de um crente, de um lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, o caminho dele é a palavra de Deus. O caminho se chama Jesus. O caminho que nos leva à salvação é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por quais caminhos você e eu temos andado? Na igreja, glória, aleluia e louvores. Mas fora da igreja, para onde temos caminhado? Amados, a guerra é diante do Senhor. Tudo que eu faço e que você faz, o general de guerra está olhando. Quando você passa por situações difíceis, ele está te vendo. E é nas situações difíceis que para mim e você às vezes não tem saída. É ali que o Senhor está provando e vendo como vai agir e qual atitude este servo e essa serva terá diante de uma situação difícil. Quanto mais difícil, mais o Senhor está lapidando a nossa vida. Mas quando você está numa situação difícil e ao invés de você fazer pelos seus próprios caminhos, aí você diz:
os caminhos do Senhor é mais alto do que o meu. Vou a Ele, vou pedir e vou dizer: Senhor, me direciona para onde eu irei, para onde eu vou, Pai. Se é para mim ir ali, Senhor, eu vou. Se não é, Senhor, me tira. Se é para andar por caminhos que o mundo anda, que as pessoas que não têm Deus estão caminhando em passos largos, é para isso não, porque você já disse sim para Jesus. O caminho de um crente, de um servo lavado e remido no sangue de Cristo, não é de acordo com o que o mundo está caminhando, mas é ao contrário que o mundo caminha. O mundo caminha em passos largos para um abismo, mas nós que dizemos sim a Jesus, paramos e dizemos: parou, servo, serva minha, eu te chamo hoje, vem para o aprisco, vem para minhas ovelhas, tu és ovelha minha. Aí você volta para Jesus. Então teus caminhos não é mais os caminhos que antes andávamos, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa saída, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso tudo, e Ele é a nossa única esperança de fé, se chama Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Quando nós entendemos que andar em todos os caminhos do Senhor implica em deixar os nossos caminhos, conhecermos quais são os caminhos de Deus e então decidir por onde devemos andar. E nós devemos andar nas veredas do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Aleluia! Glória seja dada a Deus. E a gente tem que olhar, irmão, e reconhecer, confessarmos em que sempre nós estamos andando em todos os caminhos do Senhor. Temos que reconhecer, irmão. Você tem andado? Eu tenho andado, irmão. Nós estamos vivendo o tempo do fim, irmão. Irmão, quando você pensa algo contrário às coisas de Deus, pensa mal de um irmão, você está andando no caminho errado. Quando você deseja algo que a palavra de Deus condena, você está no caminho errado. Quando você não perdoa o teu irmão por algo, por dentro da tua família, ou por alguma coisa, o teu caminho, irmão, por mais que você dê glória a Deus, bata a palma, pule, faça o que você fizer, mas você está andando num caminho que não é o caminho. Porque o caminho de Deus é maior, é alto. As coisas daqui vai ficar, irmãos. Nós fomos testemunha de situações. Às vezes você deixa de dar um abraço no ente querido por causa de bobagens. Às vezes um filho deixa de dizer: pai, eu te amo, por causa de bobagem. Às vezes o marido para de falar por causa de bobagens. Tudo passa, irmãos, você não pode perder a oportunidade de dizer: me perdoa, senta, desculpa, olha no olho, pede perdão, abraça, beija, faz algo, mas faça para a glória de Deus, porque você é soldado de Deus, chamado para uma guerra espiritual. Aleluia. Mas insiste em andar no caminho que acha que está certo, não perdoa, não pede desculpa, não se conserta, fala de tudo, olha para tudo. Sempre alguém está olhando para alguém, vendo a vestimenta, vendo como anda, vendo como isso. Olhe para dentro de... Irmão, temos que olhar para dentro de nós o quanto antes, porque existe um lugar prometido por Deus, mas tem guerra, batalha, não é de qualquer jeito. Não vou não, eu vou ficar aqui, tá bom, além do Jordão. Não, meu filho, você prometeu, Deus te chamou, tem uma promessa. A promessa é o quê? A vida eterna com Cristo. É de qualquer jeito? Não, eu vou, tá tudo bem. Irmão, esse evangelho não é esse evangelho de Cristo. O evangelho verdadeiro é renúncia, é arrependimento, é dobrar joelho, é chorar, é pedir perdão, é se consertar, é fazer o altar de Deus, conserto com Deus, consertar o seu altar, porque se nós somos o altar de Deus, Ele desceu dos céus, irmãos, habitar em nós, altar de Deus.
Mas se o altar estiver desconcertado, como, irmão, poderá descer fogo dos céus? O Espírito Santo conserta. São coisas pequenas, conserta. Nós tivemos aqui sábado aquele encontro IBC maravilhoso, só gente linda que vai morar no céu. Mulheres arrumadas, foi um negócio, chapinha para cá, pá. Se cuidou, amém, mas está na casa do Senhor dando glória, irmãos. Veio para Jesus. Os homens estavam ali, uma conversa que tem que ser tete a tete, olho nos olhos, assim, ó, de frente, falando o que tem que ser falado segundo a palavra de Deus, porque é soldado de Cristo para uma guerra, e a guerra já está sendo travada. Mas se você não souber com quais armas lutar, como vai vencer? E foi maravilhoso aqui. Saí edificado. As mulheres aqui, as crianças em outro lugar. Por quê? Junto. Está fraco, quer sair, não sai. O predador está à espreita. Está fraco, ferido, vem para o meio. Tem um bálsamo de Cristo. Tem oração. O pastor sempre fala, tá alguma coisa, venha, peça oração. Ele está aqui para isso. Ele falou hoje de manhã. Porque está sentindo no seu coração esse desejo. E se esse desejo bateu no coração do pastor, irmão, não perca essa oportunidade. Escute. É de Deus. Temos que dar ouvido às coisas espirituais, irmãos. E tem gente que passa desapercebido. Não percebe. Irmão, pega. Assim, ó, peguei, entendi. O Senhor está falando. Fala, o homem de Deus está dizendo, venha, peça oração. Ele não tem as palavras que precisa, ele não vai, não, é oração. A maior arma que o crente tem, pastor, é a oração. Aleluia. Temos que ter humildade, confessarmos e olharmos quais tem sido o meu caminho. Não é olhar o caminho do irmão. Se fortaleça, e quando você se fortalecer, não vai estender, jogar pedra, não. Está forte em Cristo, está na bênção com Jesus, se enche mais do Espírito Santo. E agora, não é mais a tua mão, creia, o Senhor estenderá a mão a ele, usando você. Para quê? Para trazer, orar, abraçar, dizer, eu estou junto, eu estou contigo. Não se desmoleça, não para, liga. Tantos meios. A igreja, irmãos, somos o conjunto. Quando está todo mundo junto, é a igreja. Mas tem uns que estão dispersos, às vezes sem entender o que está acontecendo, sofrendo. Então, nós somos a igreja. Aonde você estiver, irmão, se alguém você lembrou, essa pregação que você está ouvindo, lembrou de alguém, é o Senhor dizendo, vai servo, vai serva minha, vai buscar essas ovelhas, abraça, pede perdão, se é para consertar, conserta, se é para fazer, faça, porque o tempo está se acabando, Jesus está voltando, aleluia. A maior vontade, irmão, que nós temos que ter, o maior anseio que o homem tem que ter, é estar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais as coisas que estão em volta não vai te puxar, porque você está indo para o núcleo, é como se fosse o átomo, né? O núcleo forte, e vai lá para dentro. Quando você se aproxima mais do núcleo, mais energia, mais poder, mais força você tem, porque você está buscando mais de Deus, e Deus está te chamando. E quem está ali nas pontas, aqueles que estão girando sem força, ouvindo música do mundo, ouvindo as coisas, vivendo as coisas do mundo, olhando as coisas do mundo, está fraco, daqui a pouco sai da presença do Pai.
Então nós temos que ter mais vontade de estar onde? Perto de Deus. Como aquele louvor que diz: mais perto quero estar de Deus. Nós temos que estar mais perto a cada momento. E quanto mais o homem vive para as coisas do mundo, o pecado o atrai. Quem afasta o homem de Deus, é Deus que se afasta de nós? Não, Ele é Deus. Somos nós que nos afastamos dele. Por quê? Porque nós endurecemos e não queremos. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Ele nos ama de maneira tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por causa da música, é por causa da igreja, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa disso, é por causa da parede, é por causa da luz, é por causa do som, Irmão, todo mundo põe desculpas em várias situações. Irmão, a desculpa não está em nada, não está naquilo, não está nisso, não está em lugar, é em nós, está em mim, está em você. É olhar para dentro de nós, não olhar para as coisas que nos cercam, mas olhar para dentro, reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa, fraqueza total, às vezes, diante de Deus, e reconhecer, e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor, tira isso de mim, esses pensamentos, essas coisas que eu tenho visto, essas coisas que eu tenho, Senhor Deus, falado, essas coisas que às vezes eu participo, Pai, às vezes eu não faço, mas eu estou vendo alguém fazendo. Isso também é pecado. Você tem que se afastar, saia disso e diga: Deus, me ajuda, porque eu quero estar no centro da tua vontade, te servir, porque eu quero, Senhor Jesus, morar no céu. Eu quero, Jesus, te ver e dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Lute, irmão. Essa igreja é uma igreja que tem aí, irmãos, buscado a palavra. O que tem te entristecido? Como está a tua vida diante do Senhor? Esse amor de Deus é tão maravilhoso, é tão grande, é tão poderoso, esse amor que é de Deus. Olha o amor de Deus, Ele é tão amoroso. O próprio Jesus viu a fraqueza, o próprio Senhor olhou e viu a necessidade, e Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ninguém é forte, irmãos. Você está caminhando com Jesus, às vezes as coisas nos sobrecarregam, às vezes as coisas a gente se sente. Então é necessário entender que você não pode, caminhando com Jesus, achando que está, mas está vendo que está se afastando, está saindo do meio do rebanho de Cristo, está saindo do meio das ovelhas. As ovelhas agora já não é aquele calor, que não sente mais calor, é porque ninguém fala comigo, é porque isso, está olhando, acha que é isso, acha que é aquilo. Irmão, olha para o Senhor, te alegra no Senhor, tu é rebanho dele, você é rebanho, você é ovelha do pasto de Cristo. Não perca a sua fé, continue, sabe o que? Andando, olhando para o autor e consumador da fé, porque Ele nos chama para uma promessa que Ele já deu e Ele já fez, e está aguardando aquele que fizer a vontade dEle. Aleluia! Será que a gente está perto ou longe de Deus, irmão? A palavra de Deus diz: para servir ao Senhor. O homem foi criado, irmão, nós fomos criados para servir a vontade de Deus e dar louvor a Deus e adorar a Deus, para servir a Ele. O que nós temos feito, irmãos, para servir ao Senhor, por tantos benefícios e por tantas bênçãos que Ele nos deu.
pelo que Ele fez na cruz do Calvário, o que nós temos feito, como nós temos servido ao Senhor. Amado, aquele que diz que serve e não serve para nada. Porque o que nós temos que fazer é servir a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, servir ao Senhor. E uma das maneiras de servir a Deus é glorificá-lo em tudo o que fazemos. Servir a Deus é glorificar o seu nome. Glorificar dando glória a Deus da boca para fora. O próprio Jesus disse: esse povo me adora com os lábios, fala coisas lindas, mas o seu coração está longe de mim. Adorar a Deus e servir a Ele é com a nossa vida, o teu caminhar. Como você tem estado na escola? Na escola, no meio das colegas, dos coleguinhas, das coisas que nos cercam. Como nós estamos vivendo a nossa vida? A gente vive para a glória de Deus, onde as pessoas nos olham e dizem: realmente, aquela pessoa é diferente, ele é diferente, o posicionamento dela é diferente, ele é diferente. Por quê? Ele sabe que o Senhor, o Deus que os chamou para que ele venha servir para a glória de Deus. Então tudo que nós fazemos ou façamos é para a glória de Deus. Se você faz algo que não é para a glória de Deus, precisa rever os conceitos. Sou de Cristo, mas eu vivo do jeito que eu quero. Assim eu acho legal, assim eu acho maneiro, assim está tudo bem. Porque isso daqui que a palavra diz, não dá. Está longe de Deus e não serve a Deus. Serve ao seu próprio umbigo, serve ao seu próprio ventre, serve para si mesmo, mas não para Deus. Porque o Senhor quer que nós vamos o servir para a glória dEle. E para a glória dEle é onde nós andarmos. Alguém tem que ver, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é diferente. Porque eles não fazem e nem praticam o que todos praticam. É luta, é batalha, porque você foi chamado para uma guerra. Ou você acha que vem para Jesus, está tudo bem. Ah não, não vai ter batalha. Meu amado, desde o dia que eu disse sim para Jesus, meu irmão, a coisa acabou. É agora até a eternidade. O caminho que tu vais seguir, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se mantém firme. E a luta vem, a batalha vem, porque no mundo tereis aflições. Mas tem de o quê? Tristeza na alma? Oh, não. Tem de bom ânimo. Alegrai-vos no Senhor, olhai para os céus e dizeis: o Senhor é o meu Deus, é dos altos céus que vem o meu socorro. É Ele o autor da vida, é Ele que me faz forte, é Ele que me mantém de pé, é Ele que me guia pelas veredas dEle, não a minha, é Ele que me chama pelo nome, é Ele que cuida e sara as minhas feridas, é Ele que me faz andar por pastos verdejantes, é Ele que me diz: filho meu, eu te chamo pelo teu nome, porque eu te conheço, filho. Quanto mais próximo de Deus, mais você está inserido no meio. O calor é intenso. O calor é igual esse púlpito. Nunca vi tão quente. É no meio, irmão, tem que estar. Quanto mais quente, irmão, é brasa, fogo puro. Fogo de Deus, algo tremendo que você, irmãos, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado, Senhor, me consolam. Qual é a luta que tu está passando? Vem para o meio,
vem para o centro da vontade de quem? Do homem? Do pastor? Não, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você atravesse o quê? Atravesse o Jordão e vá conquistar o quê? O que está prometido. Carro novo, vida rica, não. O emprego, não, pare. A vida eterna. A Canaã celestial. Que dos altos céus o Senhor está a nos olhar. Preparando o lugar, irmão, você tem noção do que é isso? Aí você vai perder por causa de coisinhas. Eu vou viver, vive nada. Irmãos, sabe, um dia para Deus, até anotei, hoje de manhã falou isso, 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Tive hoje aqui. Eu fiquei impactado com a palavra. Eu fiquei impactado com o ensino. Não deixe de vir a IBC, a igreja, a EBC, sabe, a escola bíblica dominical, não deixe, venha. Acorda, tira essa remela dos olhos e vem. Vem dar glória a Deus. Vem abrir um sorriso para Jesus. Vem dizer, Senhor, eu te adoro, Senhor, me ensina como eu devo caminhar, papai. Senhor, porque eu, sabe, Senhor, às vezes eu estou de biquinho, pai. Tira esse biquinho de mim, pai. Tira essas coisinhas, sabe, esses milindres, essas coisinhas que nos separam de Deus, por causa de coisinha. Tem gente, irmão, querendo trocar a glória de Deus, porque não trocou o carro, querendo trocar a glória que é de Deus, por causa de uma casa, por causa de coisinhas que vai ficar, que a traça vai comer. Meu irmão, a gente tem uma promessa, a promessa é a Canaã celestial. Aí eu não vou, desembanha a espada, tira a espada, irmão, e vem para a luta, porque o Senhor te chamou, Ele te escolheu. Aleluia. 2 Pedro 3,8, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não estou aguentando, caminhando para lá, caminhando para cá, não acontece nada. É porque você está muito você está muito para você. Deus conhece, irmão, o coração do homem. Quando ele está querendo mais coisas, quando ele está querendo alguma coisa, e o interesse dele é só isso, é carne pura, não acontece. Não acontece. Desliga-se disso. Creia apenas que o Senhor é o teu quê? Provedor. É o teu Deus, é o dono de tudo, Ele é o Senhor. Faça para Ele, ame Ele, entregue-se a Ele, sirva a Ele, ande com Ele, caminhe com Ele e diga glória a Deus por Ele, e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Aí quer viver a juventude, quer viver, não, quando eu ficar velho eu me entrego a Jesus, quando isso acontecer eu vou fazer isso. Amado, para, vem para o meio, porque os que estão no centro da vontade de Deus, irmãos, são fortalecidos pelo Senhor, são cheios do Espírito Santo de Deus, e o Senhor dá direção a ele, foco naquilo que agrada a Deus. Aí quando você entende isso e começa a andar pelos caminhos que o Senhor traçou para você, o caminho de Deus, as coisas que são do Senhor, da palavra do Senhor, porque guardou, obedeceu, tal como essas tribos que obedeceu a Moisés, obedeceu a Josué, servos de Deus. Então obedece a quem? A palavra. Andeis aonde? No caminho da palavra. Aonde? No mandamento de Deus. Aí quando você traz tudo isso, o teu casamento é restaurado. Por quê? Havia guerras por causa de coisas tão banais, por causa de besteira, coisas bobas, briga para cá, briga para lá, o inimigo colocando a pata. Mas aí você se fortaleceu, você entendeu que o Senhor é Deus e que é Ele o autor da vida, que é Ele o teu tudo. Aí você começa a entender, aí você começa a se encher, aí você começa a ceder.
Ou seja, não é aquele que cede, é melhor dar do que receber. É você abrir mão, aí você abre mão daquilo que para você era uma coisa tão importante, que você, o orgulho não deixa, aí você briga com a sua esposa, briga com o seu marido, briga no trabalho, briga na escola, sai brigando com tudo, porque o inimigo, o que ele quer é isso, contenda, confusão, briga, desacordo, aquela coisa, aquele tumulto. Quanto mais tumulto para ele, melhor. Mas aquele que tem o Senhor, ele tem a paz, não como o mundo a dá, mas a paz que o Senhor, só Ele pode dar. Jesus é a nossa paz, Jesus é o nosso tudo, é Ele que é a nossa rocha, é Ele que é o nosso Senhor, e é Ele que nos fortalece. Aí o meu casamento é renovado, a minha vida espiritual renovada com Deus, o meu caminhar com Jesus renovado, o meu trabalho, pode ser que todo mundo reclama, mas você está no teu trabalho cantando louvores, alegre com o Senhor. Ninguém consegue entender, mas ninguém gosta, mas você tem Jesus. Não importa onde você estiver, eu sou tal como José. Se me descer lá para o porão, aonde o lugar mais fedido, eu estou ali fazendo o quê? O melhor. E se eu faço o melhor, eu faço para Deus, não para mostrar ao homem, mas eu faço para o Senhor. E quando nós fazemos as coisas que é para Deus, o Senhor dos altos céus diz: ali está um servo e uma serva valorosos, aqueles que fazem a minha vontade. E Ele dá ordem aos anjos ao respeito de cada um de nós. Vai lá, anjo, entra e faz aquilo que é necessário para fortalecer a minha igreja e o meu servo e a minha serva, porque eu sou o seu Deus e eu nunca os deixo só. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Portanto, irmão, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. A maneira não mais correta para servir o Senhor é fazê-lo de todo o coração, com toda a sua entrega, com toda a sua dedicação, e fazendo para Deus sempre o melhor. Se eu sou o marido, eu sou o melhor marido. Para quem? Para Deus. Porque quando eu trato bem a minha esposa, eu não trato bem para mim, eu não trato para o meu bem, eu trato para Deus, porque Ele me deu a esposa. Quando eu trato bem os meus filhos e faço o melhor para Ele, eu faço não para mim, mas para Deus. Tudo que eu faço para Deus. No meu trabalho, eu não faço para o meu chefe, para mostrar, para ter o meu quadro lá de bom funcionário, de destaque de algum lugar. Não, eu faço as coisas para aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Deus do exército, o Senhor, general de guerra, Jesus, o Rei dos reis e o pão da vida, aquele que venceu e ressuscitou ao terceiro dia. Quer façais, beber, comer, o que você fizer, irmão, eu não sei, o que você fizer, faça para a glória de Deus, porque é Deus que dá a quem o serve. Se você entender isso, irmão, até puxa, não importa o trabalho que você está, não olhe pelo crivo dos homens, milhões, bilhões, trilhões, executivos, poderosos, para com isso. O mais rico que tiver na terra, se não tiver Jesus, é o mais miserável dos homens. Aquele que não tem Jesus, não tem nada. Então, se nós já aceitamos Jesus, nós só temos que caminhar segundo a sua vontade, e nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos ricos em Cristo. Nós somos ricos em tudo que o mundo não conhece. Rico do Espírito Santo de Deus, das coisas que são do alto, irmãos. É além do que os olhos humanos podem entender. O homem quer ouro, quer prata, quer poder, quer carro, quer isso. Não, eu só quero que Jesus ouça a minha oração e diga: filho, eu estou aqui, filho.
eu nunca te deixo só, filho. Não importa o que aconteça, vem, porque eu estou contigo. Isso é a maior riqueza que você tem e que eu tenho. Eu não sei a tua situação, quero te dizer à luz da palavra. Você é abençoado de Deus. Você é alguém que Deus está na tua vida. E se você está com Jesus, alegra-te, porque o Jesus, ele nunca te deixa só. O Espírito Santo sempre está conosco. Irmão, isso não tem preço. Então, tudo que você fizer quando você tem Deus, irmão, tudo você faz com alegria. Ninguém consegue entender isso. Tem que ser feliz, porque você sabe que tudo isso passa, mas o que está em você, a palavra jamais passará. E que você está caminhando não para qualquer lugar. Eu estou caminhando para Canaã celestial. Caminhando, andando. Não é luta, é guerra. Meu filho, espada desembainhada, vem. Por quê? Teus irmãos também, vai. Irmão, vai. É guerra, é batalha. A primeira guerra é consigo mesmo. A minha maior guerra é comigo, não é com meu irmão, não é com você. Você tem a sua, eu tenho a minha, e as batalhas são grandes, mas eu estou aqui com a espada, eu estou aqui com o Senhor, eu estou pedindo a Ele força. Senhor, me dá força, Pai, me ajuda. Deus, não caminho aqui, Senhor, derrama as lágrimas ali, faço as coisas para mostrar aos outros. Eu vou ali mostrar e berrar. Não, é você e Deus, ninguém sabe. Aí você está fazendo, está no teu quarto, está no teu caminhar, está na tua vida. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar, deixa Deus fazer algo grande na minha, na sua vida. Faz a vontade dEle, sirva a Ele, faça a vontade dEle, ande com Ele, clame, peça, ame, faça a vontade, ande no caminho, sabe? Cuide muito bem das coisas que Deus nos deu, que é a salvação, a palavra, porque Ele é Deus, aleluia. Porque a gente tem que olhar, irmão, nós servimos a quem? Ao Deus poderoso, o Deus tremendo. Que o Senhor, irmão, Ele venha e nos ajude a nos tornarmos verdadeiramente aquele servo que serve a Ele como um bom soldado, aquele que faz a vontade dEle, aquele que faz aquilo que Ele está pedindo. Esses homens lutaram por uma terra palpável, mas aí é a figura do que viria. E agora nós sabemos que o que o Senhor tem é melhor, mas muita gente está agarrado nas coisas do mundo, está agarrado nas coisas que querem viver, querem ter, querem possuir, querem, sabe, tudo, e esquece o principal, Deus. A nossa principal preocupação na nossa vida é com a nossa alma e com o nosso espiritual com Deus, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com Deus. E em segundo, os cuidados, tem que ter. Lógico que a gente tem que ter cuidado. Eu tenho cuidado com a minha família, com a minha esposa. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar das coisas. Mas o principal é com Deus. Então, quando você entende isso, até você entender que Deus é o principal, aí muitas vezes a pessoa deixa a igreja de lado. A igreja fica em segundo plano. Mas peraí, tem que fazer o quê? As coisas que são de Deus. Por quê? O Senhor está vindo e Ele virá, Ele está à porta. E a palavra de Deus diz: Jesus há de vir na sua glória dos altos céus, com trombetas, alaridos. Algo tremendo vai acontecer e eu creio, Jesus está voltando. E hoje Ele fala para mim, para você, nesta noite: filho meu e filha minha, cuida das coisas que são do alto, cuide das coisas que são relacionadas a Deus. Quando você cuidar das coisas e se entregar a Ele,
as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é palavra de Deus, é Ele mesmo quem disse. E se Deus disse, assim é. Às vezes a preocupação é tão grande que a gente esquece as coisas que Deus prometeu. O que Deus prometeu é a vida eterna. A vida eterna. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração. Então você vai ver aqui, olhe, verso 5. Primeiro, no verso 5, cuidar. O verbo. Jesus é o verbo que se fez carne. Cuidar. Tende cuidado. Cuidar, primeiro. Guardar de qualquer jeito? Não. Com toda a sua força, com toda a diligência. Guardar. Cuide. Guarde. Olhe bem. Ame, porque Deus é amor. Ah, eu amo fulano, amo Beltrano, não perdoo ninguém. Pare. Se você não cuida, não guarda, você não vai amar. Primeiro, cuidou de quê? Das coisas que são de Deus. Cuidou daquilo que você recebeu de Deus, que é a palavra. Cuide, bote no coração. Guarde ela onde? Dentro do coração. Para quê? Para amar. O verbo amar. Ameis. Está aqui. Ameis. Olha o verbo. O verbo amar. Depois, amor. Andeis. O verbo andar. É para ficar parado? Não, eu vou aqui, aceitei Jesus, parei. Não. Andando. Caminhando para onde? Com Jesus. Andando. Caminhando. Com quem? Sozinho? A minha revelia? Não, com Jesus. Olhando para quem? O autor e consumador da minha fé. Ande com Ele. Guarde. Caminhar. Caminhando com quem? Com Jesus. De qualquer jeito? Não. Caminhando, fazendo a sua vontade. E também servir. Sirvais, ou seja, seja servo. Sirva para o propósito que Deus tem para mim, para a sua vida. Qual é o propósito que Deus tem para mim, para você? Pregar o Evangelho, amar como Jesus amou, se entregar como o Senhor se entregou, com toda a sua força, amando a quem? A Deus, porque tudo eu faço, porque o Pai assim me ordenou. Eu faço toda a vontade de quem? De Jesus? Do Pai. O próprio Jesus ensinando, é para Deus. A nossa vida é o quê? É Deus. Esses verbos é o quê? Importantíssimo. A gente tem que cuidar, tem que guardar, tem que amar, tem que caminhar, tem que lutar. E por aí vai, irmão, você tem que fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, te damos, Senhor Deus, graças, te adoramos, te glorificamos e te bendizemos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, por esse dia. Senhor, continua, Senhor Deus, a fortalecer as nossas vidas espirituais, Pai. Senhor, que nós, Senhor Deus, venhamos a olhar para dentro de nós e nos fortalecermos, Senhor Deus, no Senhor e na força do Teu braço, não no nosso. Que a gente possa, Senhor Deus, cuidar, guardar, amar, Senhor Deus, caminhar, zelar, fazer aquilo que Te agrada, Te servir verdadeiramente e fazer a Tua vontade, Pai. Senhor Jesus, fortalece meu irmão e a minha irmã. Senhor Deus, nos fortalece, Pai. Nos chama, Senhor Deus. Nos chama, Senhor Deus, pelo nome, Pai.
porque nós necessitamos ouvir a Tua voz. Senhor Deus, que ninguém aqui, meu Senhor da glória, saia, Senhor Deus, porque está ferido ou por algo, mas que venha para dentro, venha para o centro da Tua vontade, venha mais para o meio, Pai, porque no meio, Senhor Deus, o Senhor opera milagres, e que aqui, Senhor Deus, nós possamos orar um pelos outros a cada dia, a cada momento, a cada instante, Pai, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas que o Senhor Jesus venha, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Senhor Deus, nos fazer, meu Pai, verdadeiramente discípulos Teu, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Meu Deus, alcança, Senhor Deus, o meu irmão, alcança minhas irmãs, alcança, Senhor Deus, aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Senhor Deus, que haja salvação de almas, que haja cura, que haja libertação, meu Pai, que haja entrega, que haja conserto, Pai. Aonde está, Deus, aquele dividido, aquele que está contrário à Tua palavra, Pai, entendeu a Tua palavra e vai agora, Senhor Deus, dizer: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu não quero fazer aquilo que eu quero, Pai, mas o que o Senhor quer. Eu vou, Senhor Deus, lutar, Senhor Deus, esse bom combate, o combate, Senhor Deus, que o Senhor nos chama para guardar terminar a carreira e guardar a fé, que é o mais importante, Pai. Que a gente venha guardar a fé dentro do nosso coração, Senhor Deus, e que nada que venha, meu Deus, do exterior, que venha de fora, Senhor Deus, venha abalar a nossa fé, porque a nossa fé se chama Jesus. O Senhor é o autor da nossa fé, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa única esperança, Pai. Abençoa, Pai, fortalece a Tua igreja, é o que nós oramos, Senhor Deus, e nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E você diz amém.